Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo, eu publiquei um material focando as principais diferenças entre gerar um dashboard no Excel e no Power BI. Em virtude desta ferramenta, eu digo Power BI, estar muito em evidência no mercado, o que eu fiz? Eu optei por gerar novas divulgações sobre a implementação dos recursos e funcionalidades desse aplicativo visando a elaboração de relatórios gerenciais. Entendam como dashboard. Quando a gente fala de Power BI, a gente fala de dashboard, ok? Então, com o objetivo de divulgar vídeos de baixa duração, porque eu já percebi que vídeos com acima de 30 minutos, 40 minutos, poucos são assistidos, o que eu resolvi fazer? Várias publicações. No caso desse trabalho aqui, vão ser feitas 3 aulas. Essa é a primeira delas, tá? Então é de grande importância que vocês registrem seus comentários e caso o conteúdo seja útil, ajude a consolidar o conhecimento de vocês, deixe um like, ajuda demais a gente aqui no canal a divulgar o canal, a divulgar o conteúdo. E se realmente interessar e vocês estiverem e vocês desejarem obter novos comunicados com relação ao lançamento dos próximos vídeos, se inscrevam no canal, ok? No cantinho inferior direito da tela já tem ali o íconezinho ali, a marca d'água para fazer o registro do canal, tá bom? Então vamos lá. Esse material, como eu falei, ele vai focar na divulgação sobre a implementação dos recursos e funcionalidades básicas do Power BI, visando a elaboração de relatórios gerenciais, que são os famosos dashboards. Isso facilita a análise gerencial. Aqui eu não vou me ater na explicação, é apenas um material que eu vou deixar para referência. Eu já expliquei sobre isso no vídeo anterior, ok? A mesma coisa, esse slide aqui, eu também deixei no vídeo anterior, tá? Então serve mais como uma fonte de informação para que vocês consolidem o conhecimento. E aqui a gente fala sobre os principais componentes. Eu vou partir do princípio que todos vocês já têm o Power BI Desktop instalado na máquina, tá? Como a Microsoft promove sempre várias mudanças no aplicativo, é conveniente que vocês o mantenham sempre atualizado, tá? E não esqueçam de fazer a criação da conta corporativa, tá? Apesar de ser dito que ela é experimental, que ela é válida apenas por um tempo, ela fica aí em vigor por um tempo indeterminado. Por enquanto, a Microsoft ainda não acabou com isso. Vamos torcer para que isso não aconteça, tá? Então, eu vou partir do princípio que vocês tenham essa versão mais atual do Power BI Desktop. Por quê? Porque cada versão ela tem campos diferentes. Então, eu posso estar explicando um recurso numa determinada versão, e não é que estiver instalado no desktop de vocês, no notebook de vocês, não seja a mesma e vocês tenham dificuldade de encontrar. Okay? O serviço do Power BI ele é um plus ao Power BI Desktop. Para quê? Ele serve para que, caso vocês usem isso de forma corporativa ou mesmo autônoma, onde que vocês realizem consultorias, né? Para vocês fazerem o compartilhamento e a divulgação online deles, ok? E nós temos também o editor do Power Query, tá? Então, que é uma ferramenta de transformação de dados integrada ao Power BI. Para quem já é usuário do Excel, conhece muito bem como funciona essa ferramenta, ok? Então, vamos voltar agora aqui. Vamos iniciar o trabalho abordando, então, a base de dados do Excel, ok? Vocês vão observar que nós temos aqui a planilha de vendas, ok? E em tese nós temos as planilhas
de estado, produto e vendedor, tá? Na verdade, o que vocês têm que se preocupar? Existem as tabelas que são denominadas tabelas fato e tabelas dimensão. Eu vou fazer um adendo bem rápido aqui explicando o que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão. A tabela vendas, a planilha de vendas, ela é uma tabela fato. Por quê? Porque a tabela fato, elas são o centro do modelo de dados, ou seja, elas armazenam os valores numéricos que são mensuráveis sobre os eventos ou transações. Isso inclui métricas tais como quantidade vendida, valor de venda, lucro, descontos aplicados. Aqui no caso a gente tem, né, os produtos, o vendedor, o estado, o país, a região, o mês, a forma de pagamento, o status de pagamento, a categoria do cliente, quantidade vendida, valor de vendas, tá? Ou seja, cada linha de uma tabela fato, ela representa uma ocorrência de um evento. Por exemplo, uma venda realizada, uma visita ao site, uma entrega concluída. Então, essas tabelas são denominadas tabelas fato. Por quê? Os fatos são mensuráveis. Eles são fatos que a gente deseja analisar, né? Por isso que a gente está criando o dashboard. Para quê? Para que a gente faça uma análise gerencial do resultado dessa tabela. Ela é uma tabela que cresce a todo momento. Todo momento, durante o tempo de vida útil dela, ela é alimentada. Então, ela cresce exponencialmente. E a gente tem condições de fazer essa mensuração, análise do resultado. Por isso que ela é chamada de tabela fato. E o que são tabelas de dimensão? Já as tabelas de dimensão, o que elas contêm? Elas contêm os atributos descritivos das entidades que participam dos eventos registrados na tabela fato, tais como nome de categoria, localização e outras características qualitativas. Ou seja, elas servem para contextualizar os números e permitir segmentações, filtros e agregações nos relatórios e análises. Ou seja, como exemplos de informações de uma tabela de dimensão, ela pode conter nome, idade dos clientes, nome e categoria dos produtos, cidade, estado, mês, ano, dia de transação. Ou seja, cada linha de uma tabela de dimensão representa uma entidade única, como um cliente, um produto ou uma data. Então vocês vão perceber que, por exemplo, o porquê que isso ocorre, né, da gente ter a tabela fato e tabela dimensão? Isso ocorre com muita frequência porque dentro das empresas, quando a gente recebe uma tabela, uma planilha de vendas, por exemplo, elas são provenientes de um ERP, né? Então, elas vêm normalmente, esses campos como região, estado, país, vendedor, produto, eles são representados por ID, por códigos, por SKU, né? Então, o grande desafio dos profissionais que trabalham com a criação de relatórios, a criação de dashboards para análise gerencial, é justamente converter esses códigos em dados concretos. Para quê? Para que a geração de novas tabelas que atuarão no processo de relacionamento com a principal fonte de dados, que é a tabela vendas, ela seja possível extrair e gerar as análises desse resultado, ok? Então a gente deve gerar arquivos de tabelas denominadas dimensão, que elas vão constar como colunas fazendo associação desses ID com os dados relevantes. Eu já criei aqui essas tabelas, tá? Então que a gente tem, por exemplo, na tabela status, vocês vão ver aqui em design de tabela, já está aqui denominado como tabela status, tem que estar formatado como tabela, tá bom? A planilha vendas não necessariamente precisa estar formatada como tabela, ela pode estar como planilha. E aqui você tem, como nós explicamos, a tabela dimensão, ela carrega o ID da tabela venda, onde tem status, tem um ID, ok? E ela carrega o nome
a descrição desse ID para fazer a associação. O mesmo ocorre com o produto, design de tabela, vocês vão reparar que está com o nome de TBL produto. Ela carrega os dados referente aos IDs, assim como a tabela vendedor. Mesma coisa, o nome associado ao ID. E a tabela região, o nome da região associada ao ID. Ok? Então, com isso, a gente já pode trabalhar direto agora no Power BI, tá? Essa é a tela principal do Power BI, ok? Vejam que eu estou registrado, eu estou cadastrado, porque quando a gente não tem a conta cadastrada, criada, a conta corporativa criada, às vezes fica popando na tela o comunicado para você se logar, isso atrapalha demais. Existem até serviços que não conseguem ser executados, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Dentro da tela principal do Power BI, aqui na guia principal, na guia da página inicial, nós vamos clicar aqui em obter dados, ok? E vocês vão observar que a gente pode extrair dados de Dataverse, SQL Server, Data Análise de texto, da web. Ainda mais a gente vai se ater o quê? A parte de trabalho do Excel, ok? Então a gente vem e seleciona aqui o arquivo, já está aqui para facilitar, ok? Ele vai fazer a leitura. Então vai abrir aqui o navegador e em opções de exibição a gente tem o nome do arquivo, tá? E o conteúdo dele. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a planilha de vendas. Veja que o ícone está como planilha e a tabela fato e as tabelas de dimensões estão com os statusinhos de tabela, tá? Então vamos lá, vamos selecionar vendas. Verifiquem que está certinho o cabeçalho, né? Os dados estão certinho, ok? A gente confere todas as colunas. Não há necessidade nesse momento de transformar dados. Se a gente quisesse transformar os dados disso aqui, iríamos clicar em transformar dados e ele iria abrir o editor do Power Query. Não vai ser necessário fazer isso nesse exato momento. E vamos selecionar as tabelas vendedor, região, produto e estado. Então, todas elas estão devidamente corrigidas, acertadas. Com isso, a gente clica em carregar e nós vamos observar que elas vão ser carregadas, ok? E elas vão estar aqui na coluna dados. Se a gente fosse transformar os dados, a gente iria abrir o editor do Power Query, que é responsável por um processo chamado de ETL, ou seja, extração, tratamento e leitura dos dados, o que não é necessário nesse momento, ok? Então é importante, veja que elas vêm aqui como planilha de vendas e tabela de vendedores. Pode alterar o nome aqui, tá? A gente pode dar um duplo clique aqui e colocar apenas como vendedor, apenas como região, produto e estado. Mas vamos deixar da forma como está. E a gente vai criar uma tabela agora chamada tabela calendário. O que é essa tabela calendário? É uma outra tabela de dimensão que vai atuar principalmente como linha do tempo, ok? Para cada tipo de projeto, ou seja, toda tabela que tem um campo data, a tabela vendas, se vocês observarem, tem um campo data, ok? Ela irá obrigatoriamente se relacionar com essa tabela calendário, que é uma tabela de dimensão do tempo. Então nós vamos criar um código, que é o código DAX. Eu não vou entrar no mérito de digitar código, explicar como funciona o código DAX. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, é só me mandar um e-mail. Eu dou referência de profissionais com canal no YouTube que explicam muito bem o que é um código DAX, como funciona, como você cria, como você gera. Tá? Eu vou fazer o quê?
a gente vai criar esse código na guia aqui, chama modelagem, onde tem nova tabela, ok? Vai abrir a fórmula para você digitar o código DAX da tabela calendário. Um minuto. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, já está aqui carregado. Então, Ctrl C aqui. Voltamos. Pulamos aqui. Ok? Vou dar um Enter. Vejam que ela criou a tabela calendário aqui. Tá? Com todos os dados. Então, está criada a nova tabela calendário. Então, com isso, a gente pode fazer o quê? Se vocês observarem, o que que acontece? Quando a gente cria na tabela calendário, a gente tem o campo mês abreviado. Se vocês observarem esse campo, como é que ele está categorizado? Por ordem alfabética: abril, agosto, dezembro, fevereiro, janeiro, julho. O que a gente quer? A gente quer que esse campo aqui ele esteja classificado por ordem de calendário, tá? Então, como é que a gente faz isso? Aqui no segundo, aqui nessa coluna da esquerda, por isso que eu falei a questão do Power BI, da versão do Power BI. As versões mais antigas só trazem três modos de exibição, que é a exibição de relatório, que é a página do Power BI, a exibição de tabela e a exibição de relacionamentos, tá? Não a visualização de DAX e a edição de TDML. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, no modo de exibição de tabela, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui na coluna de mês abreviado, ok? Vamos vir aqui em classificar coluna por, vamos colocar mês. Veja que funcionou, vamos voltar lá e vocês vão observar que já está classificado de acordo com o calendário, ok? A gente esticar aqui um pouquinho, vai dar para perceber que está de janeiro a dezembro. A mesma coisa que se a gente clicar aqui, por exemplo, em mês, perdão, se a gente clicar em nome do mês, a mesma coisa, ele vai vir classificado dessa forma: abril, agosto, dezembro, janeiro, fevereiro, janeiro. Vamos voltar, deixar ela selecionada, vamos aqui no modo de exibição de tabela. Então, o nome do mês, a gente vem aqui classificar por mês. Voltamos lá, ela está classificada de modo correto, ok? O mês ano, a mesma coisa. Veja, abril, agosto. Aí o que a gente faz? Vem aqui na exibição de tabela. Clicamos aqui em de mês ano, tá? E vamos classificar por ID mês ano. Classificou. Veja que já está devidamente classificado corretamente os meses abreviados, os meses por extenso e o mês abreviado com o ano, ok? Então, dando sequência a esse trabalho agora, o que nós vamos fazer?
Nós vamos fazer o relacionamento entre as tabelas, ok? Entre as tabelas fato e as tabelas dimensão. Como é que a gente faz isso? Vamos clicar aqui em modo de exibição. Vocês vão reparar que elas estão todas dispostas aqui, ok? Vamos dar uma ajustada porque a tela é pequena. Vou recolher aqui para facilitar. Vou puxar aqui essa tabela de dimensão para cá. Vou puxar essa tabela de dimensão para cá. Puxar essa daqui para cá. Região, pauta vendedor e tabela calendário. Vou puxar para cá. Veja que ele já criou um relacionamento. Para explicar como funciona, eu vou deletar isso aqui. Tá? Já temos 9, 10, já temos 20 minutos de aula. Vou correr para a gente poder finalizar isso aqui logo, para a gente terminar essa primeira aula com menos de... Tentar fazer com no máximo 30 minutos, tá? Pô, tô até sem respiração. Então a gente veja aqui, ó. Dentro da tabela fato vendas, a gente tem ID produto. E aqui tem o ID produto. Então o que a gente faz? A gente clica com o botão em ID produto e traz ele para o ID do produto. Então ele está saindo da tabela vendas, onde a tabela fato, onde ele ocorre N vezes, para a tabela ID produto, onde ele ocorre uma única vez. Então o relacionamento vai ser o quê? De muitos para um. Direção de um único filtro. E a gente ativa esse relacionamento e salva. Observem que foi criada aqui a setinha de um para muitos e a direção. Vocês têm que, na hora que for fazer o relacionamento, tem que prestar muita atenção nesse detalhe para evitar erros, ok? Porque se essa setinha estiver direcionada de forma inversa, vai ser de muitos para um, vai dar erro na hora de fazer a emissão do relatório. Então vamos fazer agora aqui estado, ID estado para ID, ou seja, de muitos para um, tabela fato para tabela dimensão, ativar relacionamento, salvar. Então criou de um para muitos, ID de estado para ID estado. Ok, vendedor, mesma coisa, ID do vendedor para ID. De muitos, tabela fato para único, tabela vendedor, tabela dimensão, salvar. Estão saindo de vendedor. Não importa se você clica, se você conecta daqui para cá, por exemplo, vou puxar aqui região. ID região para ID região. É a mesma coisa, tá? Ou seja, cardinalidade de muitos para um. O importante é que ele saia de um para muitos, tá? E o final, a tabela data, vou puxar aqui, vai ficar complicado, vamos ver. Data, tá direitinho. Tá correto aqui o relacionamento, ok? Deixa eu fazer de novo aqui. Pegar a data, colocar para cá. Tá direitinho, ok?
Então, com isso, tendo sido feito o trabalho, os relacionamentos estando pronto, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos retornar para o modo de relatório, ok? Exibição do Power BI. E vamos criar o quê? Medidas, tá? Por que nós vamos criar medidas? Porque as medidas, entendam medidas como tabelas de cálculo. Então, para todo e qualquer iniciante do Power BI que ainda não tenha o hábito de trabalhar com memória de cálculo, porque dentro do Excel existem as tabelas dinâmicas e todos os cálculos são realizados dentro da tabela dinâmica, tá? Aqui no caso, nós não temos a tabela dinâmica dentro do Power BI. Então, o que a gente cria? A gente cria medidas, tá? Para que a gente possa criar as memórias de cálculos, ok? Então, vamos lá. A gente vem aqui em inserir dados. Ele vem aqui criar tabela. Vamos dar um nome aqui de medidas. Ele está como coluna 1. Vamos carregar. Carregou, já criou aqui medidas, tá? Se vocês vão ver, tem a coluna 1, ok? E o que a gente vai fazer? Quando a gente criar essas medidas, a gente vai criar através de cálculos DAX, tá? Então, a primeira medida que nós vamos criar vai ser o quê? O valor vendas. Veja que esse nome dessas medidas, elas têm que estar de acordo com os dados da tabela vendas, tá? Então, por exemplo, o valor vendas está valor, espaço, vendas. Então, o valor quando você criar a medida, ela tem que estar exatamente da mesma forma. Ou seja, categoria do cliente, status de pagamento, quantidade vendida, tem que estar exatamente a descrição do código DAX tem que acompanhar essa forma, ok? Então, a gente vem aqui em medidas, clica com o botão direito, nova medida, vai abrir lá e vamos criar o cálculo para valor de vendas, ok? Vamos dar um Ctrl C. Vamos trazer para cá. Valor de vendas é o somatório do valor de vendas, ok? Valor de vendas. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui. E transforma isso aqui em tabela. Já está em tabela, né? O que a gente faz? A gente puxa aqui e traz esse valor de vendas para cá. Então vocês vão reparar que foram feitas vendas no mês de março, abril, maio, junho e julho, ok? Totalizando 169.040. E vamos criar uma outra medida. A gente pode vir aqui, clicar aqui com o botão direito em coluna 1, excluir isso aqui do modelo, porque não faz mais sentido, ok? Temos ali o valor de vendas, de acordo com os meses, tá? E vamos criar mais uma medida, sendo que agora a gente vai utilizar a função filter. Por quê?
a gente vai utilizar a medida chamada categoria do cliente, ok? Então, o nome da medida vai ser categoria do cliente. Então, a gente vem aqui, nova medida, ok? Eu quero criar uma medida para saber quantas vendas foram feitas pelo valor de vendas para o cliente de categoria bronze, ok? Então, o que que a gente faz? Vem aqui, copia, como eu falei que já está feito lá, né? Colo aqui, ok? Então, veja, está calculando o valor de vendas, filtrando vendas, que é o nome da planilha. Vendas está filtrando categoria do cliente e selecionando os clientes bronze. Ok? Vamos dar um Enter. Criou ali vendas bronze. Aí o que que a gente faz? Pega esse valor aqui, joga aqui para dentro. Tem que pegar aqui certinho. Então a gente soube que dentro do valor total de vendas, no mês de abril, de 41.100 reais, foram vendidos R$ 4.500 para clientes de bronze e assim sucessivamente para os demais, tá? Então, com isso, pessoal, tem 30 minutos, né? 31 minutos de aula. Acho que é tempo suficiente para a gente terminar e dar sequência na próxima aula às demais criações de novas medidas e composição final. E mais, teremos mais 2 aulas, tá? Onde a gente vai criar novas medidas, identidade visual, novas memórias de cálculo, formatação de gráficos, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Mais uma vez agradecendo a cada um de vocês por terem dedicado um tempo na visualização desse material, em que a gente está focando única e exclusivamente pelo Power BI. Caso vocês desejem falar comigo, esse é o meu e-mail de contato, ok? E aqui o canal do YouTube, onde se localizam todos os vídeos referentes ao assunto, seja de Power BI, seja de Excel. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se caso tenham achado válido o material, não deixe de dar o like de vocês, assim como fazer os devidos comentários. Isso ajuda demais no canal. E além disso, se inscrevam, por favor, tá bom? Um abraço, espero ver vocês na aula número 2, que é a continuidade desse arquivo aqui. Um bom final de tarde a todos.